Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre os 3 maiores ramos do cristianismo, que são a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante. Quero estar contando um pouco hoje da história dessas 3 igrejas, como que foi as suas divisões, em que ano. Quero estar contando um pouco da história. Como vocês têm notado, tenho falado bastante de história, porque esse é um tema que tem me atraído muito nos meus estudos e tem me ensinado muita coisa. Eu creio que quando a gente passa a entender a história do cristianismo, a história em geral da igreja, a gente começa a ter um entendimento maior e mais claro de como que foi a construção da nossa religião. Então hoje eu quero estar compartilhando, mas para que a gente entenda bem, eu quero contextualizar, quero desde a igreja primitiva ensinar algumas coisas aqui para vocês. Tenho me interessado muito nessa área de eclesiologia, inclusive esse ano eu concluo a minha faculdade de teologia e eu quero dar continuidade aos meus estudos nessa área de eclesiologia, da história da igreja, e por isso eu tenho compartilhado bastante coisas aqui com vocês sobre história. Tenho muitos outros vídeos ainda para gravar, com muitos assuntos relevantes e importantes. Tenho gravado aí pelo menos 2 vídeos por semana, então que você possa continuar acompanhando os vídeos. Se você quiser se inscrever no canal, para receber as notificações, não tenho o costume de ficar enviando para ninguém, apenas deixo compartilhado aqui no canal e também compartilho às vezes no meu Instagram, às vezes no Facebook. Então, se você tem gostado dos vídeos, tem se interessado, os vídeos são bem caseiros, não tem edição nenhuma, gravo aqui no celular mesmo, mas quem sabe, mais no futuro a gente possa ir melhorando, editando, gravando. Tenho também estudado um pouco sobre edições. Em breve quero estar fazendo algumas gravações com a filmagem, da tela do computador, mais assim didático mesmo, explicando, mostrando, fotografias e detalhes. Mas tudo tem o seu tempo. Como a Bíblia diz, tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, eu sei que o tempo vai chegar. Bom, então, para nós entendermos um pouco, nós precisamos voltar na história, desde a igreja primitiva. A igreja primitiva, nós podemos dizer que ela iniciou de verdade ali no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida e Deus enviou sobre eles o Espírito Santo. E eles passaram então a pregar a palavra de Deus com ousadia, a testemunhar de Cristo, da sua morte e ressurreição. Jesus morreu ali aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, que até parece algo estranho, mas não sei se você sabia, mas Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu um pouco antes do ano 0, então por isso que ele morreu aproximadamente aí no ano 30. Essas datas são sempre aproximadas, não tem como cravar, a data exata. Por isso que você pode encontrar aí, na internet, nas suas pesquisas, algumas divergências na data. Bom, 3 anos aproximadamente depois, acontece o primeiro martírio da igreja, que foi Estevão, que foi apedrejado pelos judeus, por aqueles religiosos. Isso está registrado em Atos capítulo 7, você vai encontrar lá o apedrejamento de Estevão. A Bíblia diz que ele foi o primeiro mártir da igreja, e isso então fez com que os cristãos eles se espalhassem por toda a região do Império. A igreja estava mais centrada ali na região da Judéia, em Jerusalém, e então eles começam, devido às perseguições dos judeus e do Império Romano, a igreja então acaba se espalhando. Mas isso não impede com que o evangelho avance, cresça, muito pelo contrário, esses primeiros apóstolos,
eles começam a pregar debaixo da unção do Espírito Santo, muitos começam a se converter, e a igreja, então, a cada dia, como diz lá em Atos também, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E a igreja então começa a crescer, mas num ambiente hostil, um ambiente de muita perseguição, e assim foi durante os primeiros 3 séculos da igreja. A igreja começou a crescer, o Império Romano era o império que dominava o mundo, e eles dominavam desde a região da Europa, a região da Ásia Menor, na Grécia ali, a região, né, do Oriente, na Palestina, até o norte da África. Em toda a bacia do Mar Mediterrâneo, o Império Romano dominava. E naquele momento também o Império ele já tinha construído muitas estradas, e havia um decreto que se chamava Pax Romana, que era a paz romana. Então as pessoas elas tinham a liberdade de transitarem pelas estradas. Isso também foi um dos pontos que ajudou muito com que o evangelho fosse levado durante esse período mesmo hostil, mas que fosse levado para muitos no meio do Império Romano. Bom, a igreja ela foi crescendo, a igreja não tinha a instituição, a igreja não tinha templos, a igreja se reunia nas casas, a igreja se reunia em lugares escondidos, subterrâneos, e isso era a eclésia. Essa era a igreja que a gente vai ler em Atos, essa é a igreja que nós vamos ler nas cartas de Paulo. Era a reunião de pessoas, ali era a comunhão dos santos. Mas isso mudou no 4º século. No ano 313, surge então um imperador chamado Constantino, e ele então se torna um cristão. E ele, ao se tornar um cristão, cessa a perseguição contra a igreja. Nesse momento, a igreja que sofria as perseguições, agora ela acaba sendo poupada das perseguições por causa desse imperador. E esse imperador então até manda construir 2 basílicas na região de Roma para o Papa, que era, né, o líder da igreja naquele momento. Mas a igreja ela ainda não tinha sido definido como a cidade de Roma, ali naquele local, como o principal líder da igreja, porque existiam outras igrejas em outras regiões. Tinha igrejas no norte da África, em Alexandria, tinha igrejas lá na região da Palestina, tinha líderes na região da Síria, em Antioquia, e cada um desses líderes eles eram conhecidos como bispos ou presbíteros, porque eles foram sendo os líderes após os apóstolos. Que os apóstolos eles morrem, né? O último apóstolo João morre no final do 1º século. Então tinha esses líderes, e a igreja foi crescendo, só que a cidade de Roma era uma cidade que predominava na época, então muitas das decisões acabavam prevalecendo pelo bispo da cidade de Roma. E Constantino, então, ele pede para que seja construído aí 2 locais, para que, né, o bispo de Roma pudesse habitar, morar e tudo mais. É nesse momento também que surge a união das decisões da igreja juntamente com o Estado, onde criou-se o famoso Césaropapismo. César vinha, né, da denominação, do título que os imperadores tinham, e o papismo vem, né, do Papa. Papa significa pai. Então, ali tem essa união, e o imperador começa a ter também muita influência de poder decidir coisas em relação à igreja. Tem muito poder de influência. Isso foi algo que mais à frente a igreja precisou romper, né, com o Estado, desejando que fossem independentes, que o Estado, né, decidisse coisas concernentes ao Estado e a igreja tivesse, né, a autoridade para discernir aquilo que era espiritual. Bom, havia uma cidade, eu fiz algumas anotações aqui para passar para vocês. No ano 330, o imperador Constantino ele transfere a capital
do Império Romano, que estava lá na cidade de Roma, para a cidade de Constantinopla. Constantinopla era uma cidade lá na região que hoje é a atual Istambul, na região da Turquia. Ela era uma região da Grécia antiga e durante toda a Idade Média, Constantinopla se tornou uma das principais cidades do mundo. E ele transfere a capital do Império Romano lá para essa cidade. E lá tinha a Igreja do Oriente, a Igreja de Antioquia, a Igreja na Síria, os líderes. E durante todo esse período, a Igreja teve muitas lutas, muitas brigas internas a respeito desse poder. Qual era a igreja que deveria ser a principal? Qual o líder que deveria ser o principal? Então tinha essas brigas internas, esses conflitos internos. Isso se intensificou muito quando Constantino mudou a capital do Império Romano, que já estava em decadência na região ocidental, na Europa ocidental, porque estava sofrendo com os ataques dos bárbaros, que já estavam enfraquecendo muito o Império Romano Ocidental. Inclusive o Império Romano Ocidental vem cair no ano de 476, ali encerra-se o Império Romano, e o Império Oriental, porque eles têm uma divisão lá no ano 395, o Império é dividido entre o Império Ocidental e o Império Oriental, e o Império Oriental, que era a capital era Constantinopla, acabou ainda durando até o 15º século, até 1400 e alguma coisa, não me recordo agora. Então durou ainda mais 1000 anos de história. O Império até ele ser atacado pelos turcos otomanos, então cair também o Império Romano Oriental, que ele acabou se tornando como o Império Bizantino. Então talvez estou passando esses detalhes aqui, caso você pesquise, estude, para você entender. Que era a continuação do Império Romano, o Império Bizantino era a continuação do Império Romano, mas lá no Oriente. Então o que acontece? Isso cresceu muitos conflitos dentro da igreja, e no ano 380, um outro imperador chamado Teodósio, ele define que a partir daquele momento, a religião do cristianismo ele se tornaria a religião oficial do império. Então é nesse momento que cria-se o cristianismo. É importante nós sabermos que quem criou o cristianismo não foi Jesus, mas foi os homens. Foi a partir desse momento que cria-se a instituição. Jesus, ele nunca mandou nos evangelhos que fosse criada uma religião. Jesus, para você entender, na verdade nunca escreveu nada, Jesus, e nunca pediu para ninguém escrever nada. O que nós sabemos de Jesus estão registrados nos evangelhos, que foi os seus discípulos, os apóstolos, que registraram e escreveram. Então, Jesus, ele não pediu. O que Jesus, na verdade, fez quando ele surgiu, ele veio manifestar o reino de Deus. Tanto que quando ele surge pregando lá no Mar da Galileia, ele vai dizer que agora chegou o reino de Deus. Ele veio, na verdade, para representar, demonstrar quem era o Pai. Deus encarnado na terra. E que agora um novo reino, um reino eterno, estava iniciando na terra. Então Jesus, ele não criou o cristianismo. Inclusive, o cristianismo, que foi criado por um imperador, ele não tem como cumprir o propósito de nos ligar a Deus. A palavra religião, no seu original, em latim, significa religare, que é ligar o homem a Deus. Mas o homem não consegue ligar a Deus por ele próprio, ou pela religião. Porque o pecado original nos afastou de Deus, criou um abismo entre nós. Nós só fomos capazes de novamente nos ligarmos a Deus por causa de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para a terra, e Ele então criou novamente essa ponte sobre o abismo que havia entre nós e Deus, para que então nós pudéssemos andar por esse novo e vivo caminho que é Cristo. E Ele então nos ligou novamente a Cristo, a Deus, através de Cristo.
Cristo veio para trazer a salvação, a justificação. Então a religião, ela não é capaz de nos ligar a Deus. Por isso que a salvação, ela somente está em Cristo e não na religião. Se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, você tem o direito de ser salvo por Deus, porque a tua fé está em Cristo. Então, voltando aqui, nesse ano, daí, no ano 395, Teodósio, ele cria essa divisão do império, e também na verdade é o ano que ele falece, e aí então cria-se a divisão do império, o Império Ocidental e o Império Oriental. Bom, no ano 600 aproximadamente, 600 até 605, um papa chamado Bonifácio III, ele se declara o Papa Universal. Ou seja, ele declara naquele momento que o líder, o Papa ou o Bispo de Roma era o Papa Universal, ou o pai da Igreja, e que a primazia estava sobre o Papado Romano. Então é nesse momento que a Igreja define que era em Roma, a cidade de Roma, ali a capital do cristianismo, que ele era o líder de todas as igrejas e que as decisões deveriam partir desse Papa, desse líder, a partir do início do século VII. Bom, isso então percorre durante toda a Idade Média. É nesse período, né, que a Igreja, através do seu líder máximo, o Papa, toma inúmeras decisões em vários concílios, até chegar no ano de 1054, em meados do século XI. Ali acontece o primeiro grande cisma da Igreja. E o que é cisma? Cisma é uma ruptura, discordâncias de ideias. Ali acontece então o primeiro cisma, a primeira divisão, aonde a Igreja Oriental, ela não se submete ao primado papal, a primazia, a autoridade da Igreja de Roma. Inclusive, o Papa daquela ocasião era o Papa Leão IX. Ele envia os seus representantes até a cidade de Constantinopla para que eles, conversassem lá com o líder e o representante da Igreja em Constantinopla, para que eles se submetessem à Igreja de Roma. E é exatamente aí que acontece o cisma, porque eles não se submetem, porque o líder da Igreja Ortodoxa no Oriente, eles acreditavam que a Igreja em Roma tinha se desviado muito da Igreja original, que tinha se desviado muito da Igreja primitiva, e que durante todos aqueles anos a Igreja tinha se afastado demais daquilo que era a verdade de Cristo. E eles então não aceitam essa autoridade da Igreja de Roma, e eles se excomungam. Foi até um acordo, onde teve um acordo bilateral. Eles dizem: bom, vamos romper então, vocês ficam aí no Oriente, vocês agem como vocês melhor entenderem, e nós aqui no Ocidente, em Roma, vamos agir, tendo o Papa como nosso líder máximo. Essa ruptura, se eu não estou enganado, eu acabei não pesquisando, mas ela teve recentemente, nas últimas décadas, já um pré-acordo. A Igreja já meio que removeu essa ruptura, então eles já têm assim um acordo, para que a Igreja, respeitando cada um, a sua maneira de ver e maneira de lidar com a Igreja, mas já não tem mais esse cisma que aconteceu no século XI. Bom, então essa foi a primeira grande divisão. A segunda grande divisão vai acontecer lá no século XVI, em 1514, quando surge um homem chamado Martinho Lutero, que era um monge da ordem de Santo Agostinho, e ele, descontente com as indulgências, ele então pretende fazer uma reforma interna na Igreja e inicia-se com as suas 95 teses a Reforma Protestante. Esse cisma foi muito mais forte, muito mais impactante no número de adeptos que acabaram aderindo do que o primeiro grande cisma no século XI da Igreja Ortodoxa. Por quê?
porque nesse momento 1/3 dos membros da Igreja Católica acabaram saindo da igreja para seguirem o protestantismo. Então hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos hoje a Igreja Ortodoxa no Oriente e nós temos hoje, né, as igrejas protestantes. E para você ter uma ideia, a Igreja Católica hoje ela tem 1,2 bilhões de membros, ainda é a maior igreja cristã do mundo. Os evangélicos e protestantes hoje são aproximadamente 900 milhões de pessoas e a Igreja Ortodoxa lá no Oriente é em torno de 200 milhões de membros. Bom, a Igreja Protestante, o que é a Igreja Protestante, o que é a Igreja Católica, o que é a Igreja Ortodoxa? A Igreja Católica, ela está espalhada por todo o mundo, nós conhecemos muito facilmente. A Igreja Ortodoxa é um número muito menor, está na região do Oriente, e o restante das igrejas são igrejas protestantes. Todas elas são, né, ramificações do protestantismo, que foi desse cisma que iniciou com Martinho Lutero, e aí então se tornaram milhares de igrejas. Para você ter uma ideia, hoje os estudos dizem que aproximadamente 10 mil igrejas são abertas por ano no Brasil. Aproximadamente 25 igrejas são iniciadas por dia no Brasil. Então é um número muito grande. Todas essas igrejas, elas são igrejas já da linha protestante. Se você for pegar, né, algumas, por exemplo, as igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, igrejas episcopais, congregacionais, igrejas históricas, comunidades, igrejas independentes, enfim, luterano, igrejas, até mesmo algumas seitas, como por exemplo Mormons, Testemunha de Jeová, igrejas adventistas, todas essas igrejas, elas surgiram da Reforma Protestante. Foram ramificações que foram acontecendo durante os próximos séculos, e então nós temos essa imensidão de igrejas no dia de hoje. Bom, a pergunta que talvez você possa estar se fazendo, né? E qual é a correta? E qual é a certa? Bom, eu tenho aprendido alguma coisa nesses últimos 2 anos, principalmente nesse último ano, onde eu tenho me aprofundado muito na parte histórica, e eu cheguei à conclusão que todas elas estão certas e também estão erradas. Todas têm acertos, todas têm erros. Uma coisa que eu aprendi que, claro, se for algumas com algumas doutrinas escandalosas ou algumas doutrinas que realmente, né, fogem muito da Bíblia, doutrinas que são comprovadas que são heresias, aí é outra história. Mas em geral, né, as igrejas sérias, igrejas onde, né, nós sabemos que tem líderes sérios, pessoas que são sinceras na sua espiritualidade, na sua devoção a Deus, na sua busca. Eu creio que todas elas, porque elas professam Jesus, como eu falei, a salvação não está na religião, não está. A salvação está em Cristo Jesus, só Ele pode salvar. Então, como todas essas igrejas, elas professam Jesus e elas têm Cristo como seu Senhor e seu Salvador, eu acredito que todas elas estão corretas. Algum tempo atrás, eu acreditava que apenas a linha protestante estava correta, porque foi, né, o ambiente onde eu vivi durante os últimos 12 anos da minha vida. Mas hoje eu aprendi que não é assim. Que a salvação, ela está baseada na sua fé em Cristo, como eu falei. Então hoje, por exemplo, quando você olha para outras igrejas, a igreja ortodoxa, ela não é muito conhecida por nós aqui no nosso continente ocidental. Mas a igreja católica, que é muito conhecida, que é o país mais católico do mundo, talvez assim como eu, você também já pensou, poxa, será que vai ter salvação lá? E hoje eu entendo, é óbvio que vai ter, óbvio. É a igreja que iniciou em Cristo Jesus. E ela teve, né, durante aquele momento
ali do césaropapismo, da sua união entre Estado e Igreja, algumas coisas que eu não concordo. Mas como eu falei, hoje eu também vejo que tem muitas coisas no protestantismo que eu não concordo. Há muitas linhas, há muitas visões, há muitas interpretações, e qual está certo? Então talvez, você fique pensando, poxa, será que a minha igreja está certa? Será que a doutrina da minha igreja está certa? Porque eu ouvi um outro falar que não, eu vi que é heresia. Então eu creio que isso é mais vaidade humana do que realmente a gente está com a razão ou não. Porque quero estar encerrando esse vídeo falando sobre isso. Porque o padrão nosso de igreja, ele deve ser olhado até o quarto século, até o período que a igreja se tornou uma instituição. Porque ali entrou o homem, ali entrou a vaidade humana, e ali entrou então todas as suas implicações e todas as suas consequências humanas. Bom, mas até o quarto século a igreja ela era uma igreja muito sincera. Quem era cristão, ele era porque realmente ele queria ser cristão, porque ele estava debaixo de perseguição. Inclusive, lá em Atos capítulo 11, quando começa a acontecer muitas conversões na igreja da Antioquia, através de Barnabé e de Saulo, que depois se torna Paulo, a Bíblia vai dizer que foi lá em Antioquia que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Ou seja, como eu falei, não foi Jesus que autodenominou eles de cristãos. Jesus veio expressar o reino, veio expressar o Pai, o amor de Deus. Mas aí eles olhavam para aqueles homens que estavam refletindo os ensinamentos de Cristo e eles falaram, esses são cristãos. Porque os judeus, sabe como que eles chamavam os cristãos? Os judeus chamavam de seita. Falava que era a seita do Nazareno. O Império Romano considerava como seita também. Eles eram conhecidos como os do caminho. Você vai ler lá em Atos. Eles eram conhecidos como os do caminho. Por quê? Porque eles estavam, como Jesus falou, ide e pregai o Evangelho por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus não falou, vão lá e criem uma igreja, uma instituição e fiquem lá dentro. Não, ele falou, vão e anunciem o reino chegou. Então eles eram conhecidos como esses homens que não tinham estátuas para adorarem, que não tinham templos, enfim, que não tinham nada, era a simplicidade, mas eles tinham as marcas de Jesus, os valores de Jesus no coração deles, e eles estavam expressando isso. Então eles eram conhecidos como aqueles que ficavam andando de um lado para o outro até chegar no quarto século. Então o nosso padrão de igreja é a igreja primitiva, é a igreja dos primeiros séculos. Esse é o nosso padrão. Ali nós precisamos estudar o modelo, os valores, o que Cristo deixou. Então, como eu falei, hoje todas as igrejas que existem no mundo, elas são cristãs. E a salvação está baseada na fé em Cristo. Agora, a maneira que ela trabalha, a maneira que ela crê, os seus dogmas, as suas liturgias, isso cabe a cada uma delas. E não cabe a nós ficarmos avaliando, julgando se aquilo está certo ou não. Porque cada um tem a sua maneira de olhar, o seu modo de ver, o seu modo de interpretar as Escrituras. Bom, como eu falei, para não parecer que eu estou aceitando qualquer tipo de igreja, eu estou falando daquelas que realmente são igrejas sérias, igrejas que não destoam das verdades da Bíblia, não destoam da verdade histórica e que não vivem através ou com heresias e bases doutrinárias muito confusas. Mas em geral, muitas delas têm algumas diferenças. Como eu falei, são 10.000 igrejas por ano só no protestantismo. Como que cada um vai pensar do mesmo jeito? Então isso foi uma questão muito complicada, porque ao meu entender Cristo queria criar uma só igreja, uma só denominação. A igreja católica significa igreja universal. Então esse era o propósito de Deus, era de criar um grupo universal que pensava de maneira igual, com os valores de Cristo, mas porque o homem, com as suas limitações e seus erros, ele criou toda essa religiosidade e que às vezes mais nos distancia de Deus do que nos aproxima de Deus, porque lembre-se, a religião
ela não pode te ligar a Deus. Ela não pode. Somente Jesus que pode te ligar a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte. Só o nome dele é que pode nos fazer conhecer o Pai, nos conhecer, a Deus e também alcançarmos a nossa salvação. Bom, que esse vídeo possa te abençoar. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até agora e que você possa entender um pouco melhor a história da igreja cristã e que você possa continuar crescendo no teu conhecimento, na graça e no amor. Que Deus te abençoe. Até mais.